Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da tarde. Nós estamos fazendo essas lives de aquecimento para nos preparar para o evento que a gente vai fazer no dia 17, 19 e 21 de maio sobre reforma de boneca, do zero à reforma de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou artesã. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram e no Face. E a gente está fazendo essas lives para vocês que se nunca reformou bonecas, se você tem interesse de se especializar na reforma de bonecas, para a gente chegar preparado a esse evento do zero à reforma de bonecas, em que a gente vai ver quais são as oportunidades, através de dicas, que a gente pode transformar a crise em oportunidade. Então hoje a gente vai estar falando sobre como reformar bonecas se você não tem máquina de costura. Então, às vezes é muito comum a pessoa chega falando, eu vou esperar ter a minha máquina, poder ter dinheiro para eu comprar a minha máquina, eu não vou fazer porque eu não tenho máquina, não dá para começar, eu tenho interesse, eu gosto de boneca, mas não dá para fazer porque eu não tenho máquina de costura. E isso não é impedimento para você começar a fazer reforma de bonecas. A reforma de bonecas é um campo que está sendo bastante procurado. O que acontece às vezes que a gente não sabe que é procurado, que tem todo essa demanda, porque tem poucas pessoas que fazem a reforma de bonecas. Então, é preciso que a gente realmente divulgue nosso trabalho, mostre nosso trabalho e que a gente se aprimore, que a gente vá aprendendo a fazer reforma de bonecas para a gente oferecer esse trabalho para esse público que precisa. Quem é esse público? Pode ser tanto alguém da sua família mesmo, que você sabe que tem uma criança que tem uma boneca, que precisa ser reformada, que não tá legal essa boneca, e aí você vai fazer esse passo a passo. Mas pensando na reforma de bonecas, não só como costura, até porque ela tem uns detalhezinhos que é muito específico do mundo mesmo ali do brinquedo, né? E aí você pode fazer também como doação para alguma ONG, né? Você pode fazer ali para escola, você pode fazer para ganhar essas bonecas e depois doar essas bonecas, né? Vou só desativar aqui os comentários, as notificações. E aí você pode fazer também como renda extra. Porque, gente, o que a gente mais precisa mesmo para a reforma de boneca é as coisas que a gente tem em casa. Então, hoje de manhã a gente teve uma live, inclusive deixei ela gravada. A gente falou assim, por onde começar na reforma de bonecas? E é exatamente começar por aquilo que a gente tem em casa. Por quê? A boneca, o conserto a reforma de bonecas, no padrão que a gente faz, que eu ensino as minhas alunas nos conteúdos gratuitos aqui, são 3 coisinhas. Primeiro, qual é o tipo de boneca? Aquelas que mais aparecem, como essas que estão aqui para esse mês, são essas bonecas bebês. Tirando a exceção aqui que tem, acho que tem também do lado ali no nicho, deixa eu ver no Instagram, não dá pra ver. Ali naqueles nichos, tem uma Barbie e tem uma Moranguinho. Mas o que aparece assim mais comum são as bonecas bebês. Então a gente vai fazer o que primeiro? Limpeza. E aí é mais ou menos aquilo que a mãe faria em casa, lavar a boneca. O que eu falo que a gente vai a mais, porque o nosso trabalho, seja de doação ou seja, venda de serviços, se você fizer isso como seu trabalho integral, é a gente ir também na higienização. Então a gente vai limpar essa boneca, higienizar essa boneca. Segundo passo, já está limpinha, já está higienizada. Segundo passo, a gente vai passar pro cabelo da boneca. E aí você vê ali, que tem boneca bebê que não tem cabelo. Às vezes a mãe, a criança, a pessoa quer que a gente coloque cabelo, também é algo possível da gente fazer. Ou esse cabelo tá muito embaraçado, esse cabelo, às vezes tem boneca bem mais velhas. E aí a gente vai fazer hidratação, pentear esse cabelo. Então desde troca, ou colocar peruca, ou a gente hidratar esse cabelo, faz parte da reforma de bonecas. E depois a gente vai para a parte de costura. Aí a parte de costura, não que ela não seja importante, ela que vai dar a grande beleza. Mas ela é a terceira parte. E aí é o que algumas pessoas falam, mas eu primeiro vou precisar de uma máquina de costura, para depois eu começar a fazer isso, né? E a gente tem que se atentar que eu não vou usar somente a máquina, a gente precisa também essa costura à mão, independente de você já ter a máquina ou não. E você não precisa ter a máquina para começar. E aí eu vou estar mostrando algumas dicas do que pontos que a gente precisa, como que vai, que resultado que a gente quer e como que ele é possível, né? E aí, gente, tudo isso a gente vai falar com dicas, assim, tudo
mais pormenorizado, né? Nesse nosso evento, que é do Zero Reforma de Bonecas. Então, vamos começar assim, nessas lives que nós estamos fazendo, essas 2 semanas, a gente tem live de manhã 9 horas, tem às 14 horas também. E a gente vai estar falando nessas lives o passo a passo de você entender como é que é esse mundo da reforma de bonecas. Vou te falando da minha experiência de todos esses anos que eu tenho trabalhado com reforma de bonecas e também ensinado como começar fazendo a reforma de bonecas, usando aquilo que você tem em casa e é como uma oportunidade. E as bonecas que chegam danificadas, o grande diferencial é que você já tem algo amado, já tem algo ali que a criança gosta ou mesmo pessoas de outras idades. E essa boneca você não precisa convencer a pessoa de que você precisa comprar. Como eu já trabalhei com bonecas de pano, fazia bonecas de pano, então a pessoa tá vendo ali pela primeira vez e aí você tem que usar de um argumento para tá convencendo a pessoa de que aquela boneca ou os bichinhos que eu fazia, né, que podem ser importantes para ela, de qual forma como que ela pode usar. A boneca não. A boneca, quando ela chega pra gente, ela já tem uma história. Então lembra, a boneca já tá danificada. Então essa boneca foi bastante brincada. E às vezes pode ser uma boneca achada, de repente assim uma Ninos, uma boneca aí de em torno de R$200, e que a pessoa fala, não, vou reformar. E aí, se é a sua primeira boneca, com essas dicas, com esses conteúdos que a gente vai apresentando, dá pra você já fazer uma reforma. E eu vou falar ainda essa semana, né? Como que você sabe que a sua reforma já tá num patamar ali bom, que você já tá com qualidade, que você já pode, inclusive, vender o seu serviço. Então, vamos começar aí dessa primeira noção. Então, a gente vai fazer limpeza, vai fazer um tratamento de cabelo, ou mesmo colocar cabelo, e a gente vai fazer costura. Então, costura é uma das partes daquilo que a gente vai trabalhar na reforma de bonecas. E quando alguém vem e fala que não tem a máquina, então eu vou mostrar o que é possível fazer, o que a gente pode fazer. Costura. E aí eu preciso começar a saber que noções são essas, né? Eu digo sempre, são 4 pontos que você precisa saber. O primeiro é alinhavo. Sabendo o alinhavo, é o jeito como você vai fazer o tamanho desse ponto. Eu vou estar mostrando aqui umas peças que eu fiz à máquina e a mesma peça, o mesmo tipo de peça feito à mão. Então não tem diferença quando você está fazendo um ponto necessário. Então um ponto bem fechadinho. E no curso eu vou ensinando esses 4 pontos. Uma você pode pesquisar onde você quiser, né? Então você vai precisar de alinhavo. Em alguns momentos você vai precisar de ponto invisível, então mesmo tendo máquina. Então a gente precisa passar por esse começo, né? E treinar. Você precisa, com isso você já vai saber fazer o ponto atrás. Mas aí precisa fazer chuleado, às vezes ele não fecha bem, a peça ainda continua desfiando. Eu faço sempre o caseado, ponto pequenininho, bem fechadinho, que fica super bem. E vou mostrar também os tipos de linha. Por quê? Posso fazer isso também, costurar a mão na malha? Sim. Tem uns detalhezinhos na máquina diferente para na hora que esticar não quebrar o ponto? Tem também. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa, vamos pensar nas agulhas. Eu trabalho assim, com praticamente 2 agulhas só. E aí, isso daqui, né, esse tempo aqui da agulha da vovó, ela é suficiente pra gente poder usar. Então essas daqui que vem, desse daqui essas maiores, é o suficiente pra gente usar. Porque eu vou usar ou a linha de poliéster, ou mesmo essa aqui 100% poliamida. Eu gosto dela pra costurar o forro, porque ela fica bem forte mesmo. E ela fala, mas ela desliza, ela é encerada. Então quando termina, quando você conclui ali e dá o nozinho, até deixei uma aqui prontinha, ó. Eu queimo ela. Então aí ela vai dar uma retorcida, igual o cordão mesmo. Ou então o cordonê, né? O cordonê encerado também gosto de trabalhar. E aí você vai queimar a pontinha dela. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aí não tem erro, né? Isso daqui não... Esse último nozinho que você deu, ele não vai se soltar. Então eu uso bastante essa. E a agulha... Essa daqui tem 6 centímetros. Eu só não uso essas pequenininhas de bordado. E eu uso essa daqui de 4 centímetros. Com as duas tipos de linha. Então, ó, poliéster. Costuro, inclusive, forro também. Né? Então, eu uso essa linha aqui. E aí pode ser retrós também, principalmente por causa da variedade de cor, de acordo com o tecido que você está trabalhando. E a 100% poliamida, que eu gosto de usar pra
costurar o forro. Não é regra, tá, gente? Fazendo ponto atrás fica super bom. Então, eu vou mostrar umas aqui que eu já usei. Aí, se você for fazer na malha, a roupinha de malha, como a gente precisa dessa elasticidade, eu uso o fio de seda duplo. E se for nessa aqui, de 6 centímetros, eu já usei ele triplo. Não é inteiro, né? Mas algumas partezinhas, como a gola. E não usava, mas mais ou menos de um ano pra cá, quando eu vou fazer a mão, tô usando essa linha aqui pra crochê. Além da gente poder dar um pontinho, fica bonito, você faz a costura mesmo normal. E aí, gente, onde é que eu coloco isso, né? Que eu tenho uma outra aqui. Aí você vai vendo, você vai usando, vai tirando. Então eu gosto de usar 2 agulheiros. Um pra colocar só os alfinetes. E aí eu separo, olha, sempre tenho aqui, desse lado de cá, só alfinetes que eu uso pra... Só os alfinetes que eu uso aqui pra costura. Desculpa, gente, quem tá no Instagram. E os alfinetes que eu uso aqui pra gente alfinetar o tecido, o papel no tecido. E aí eu tenho um outro aqui só de agulhas. Então eu falei assim, eu uso praticamente 2 agulhas só, que é essa de 4 centímetros, essa de 3 centímetros. Mas na reforma de bonecas, essa agulha aqui, essa agulha aqui é vital. Porque a gente vai fazer alguns pedacinhos na boneca, a hora que a gente vai costurar aqui na gola, ou a gente vai fazer aqui no braço em relação ao forro. Aí ela é muito boa, porque o Gentor tem muita agulha. Então, essa daqui que vem também no kit, eu gosto desse kit aqui também. É mais devido aos tamanhos das agulhas que vem, né? Então, é bom a gente ter, mas assim, não dá pra começar com aquela ali. E aí, sabendo esses 4 pontinhos, né? O alinhavo, o ponto atrás, o ponto invisível e também o caseado, que é no caso da gente fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho um forro, que esse forro aqui eu vou mostrar ele prontinho segunda-feira que vem. Essa parte aqui de baixo do bumbum da boneca, ó. Então, fazendo aqui, esse lado aqui, ó. Vou fazendo ele com ponto atrás, aqui na pence. E aí, do outro lado, ele fica super fechadinho. E olha, quando a gente desvira mesmo a costura, ó. É como costura a máquina ali no número 2. Ele fica super bom, resistente. E aqui, uma dica que eu sempre dou, né? Você vai fazer pence, não corta. Mesmo que venha lá no molde, eu só faço a dobra, porque depois você coloca um dos 2 lados, ou mesmo você achata aqui no meio, que ele não vai aparecer, não vai ficar muito ressaltado aqui. Até porque a live da semana passada que a gente falou como fazer forro, eu indiquei o tipo de tecido que a gente vai usar para fazer o forro. Então ele não vai fazer diferença, mas vai ficar aqui dobrado, né? Porque se você cortar aqui, a gente faz aberto, fica mais bonitinho quando é roupa. Agora, no forro, eu faço assim mesmo. E não tem problema, e mesmo sendo a mão. Mas e as partes de dentro, né? Então aqui tá, ó. Também fiz ali com aquela agulha pequena. E esse daqui, que eu falei que eu indico sempre pra usar a 100% poliamida, e aí tem o jeitinho de você finalizar ela, queima ela pra ela não soltar, porque ela é escorregadia, ela é encerada. E aí eu fiz aqui com a linha dupla, mesmo com a poliéster, ó. Então essa daqui é uma partezinha do braço, que esse daqui eu vou mostrar na segunda-feira. E aqui também fiz com ponto atrás. E aí eu coloquei assim a metade. Isso daqui também foi da live do forro, né? A metade chuleado e a outra metade com o caseado. Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui, ó. É um tecido que realmente tem, ele desfia, mas isso daqui, ele vai ficar por dentro. E mesmo que você passe, ó, não vai soltar como aqui. Porque a gente fez a gente deu essa costurada, então deu essa contida. E aí, como é que fica do outro lado? É como aquela partezinha ali da pence que eu mostrei, ó. Super fechadinho. Que lembra sempre, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente busca isso. Mas na reforma de bonecas é vital que a gente esteja sempre atento, tanto
com a qualidade quanto a beleza. Então ele fica bem costurado. Isso daqui porque a gente vai encher, então encher de plumante. Então isso daqui vai dar uma forçada. Então é preciso que esteja aqui, ó, bem feitinho, né? Os pontos todos do mesmo tamanho. E qual a diferença? Quer dizer, então, que você está falando que a gente não tem a máquina de costura, né? Não é isso. É que você, nisso não deve ser desculpa não ter máquina de costura para você não começar. Então é possível fazer todos os pontos à mão. Você vai fazendo com o treino. Daqui a pouco a questão do tempo não vai ser tão grande. Porque já fiz essa roupinha aqui. Todinha feito à mão, né? Inclusive aqui, ó. Coloquei viés. Aqui eu fiz pontinho palito. E assim, ó, de longe ou de perto, a gente vê que ele tem beleza e qualidade. Dá pra colocar elástico. Pra ficar franzidinho aqui. Essa peça feita todinha à mão. Com rendinhas. A parte de trás toda costurada aqui também, eu fiz todo chuleado. E coloquei aqui todo franzidinho. E ainda tá assim, bem, com pontos pequenos que você dá pra criança. E ela vai estar resistente. Outra coisa. Mas e a hora que eu for costurar? Isso daqui é um forro já tá pronto, né? Ó. E a hora que eu for... A hora que eu for costurar para unir as partes. Então, depois do forro pronto. É a coisa mais básica. Igual quando a gente fez a live do forro. Eu tô compartilhando assim, o mais simples, o mais básico pra gente poder tá fazendo. Vou fazer a mão também. Então, olha aqui por dentro. Todo costuradinho à mão. É lógico que a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço, você tem que empurrar mais, às vezes tem que aquecer a peça, mas dá pra você fazer e ela fica toda resistente, além de bonita, olha. Olha como é que ela fica aqui por fora. E aí a diferença, não, mas eu vi isso aqui não é feito na máquina, mas a gente seguindo esses pontos pequenos, bem feitos, bem feito, a qualidade está garantida. Então, não diga, eu não vou começar a reformar a boneca, eu não vou começar no artesanato porque eu não tenho máquina. Isso não é impedimento para você. Com o passar do tempo, lógico, agora eu vou comprar uma máquina, a partir do seu próprio trabalho mesmo. Então aqui, eu tô fazendo, esse daqui eu tô fazendo à mão, vou fazer todo ele, esse forro. Pra segunda-feira tá mostrando. E eu digo assim, pra segunda-feira não vai demorar. Vou demorar até segunda-feira pra fazer ele, né? Mas é porque eu tenho todas aquelas bonecas ali. Então cada hora eu vou pegando um pouquinho. E aí já fiz o meu tempo. Máquina e a mão é 2,5 vezes a mais. É o que eu uso pra fazer a mão. E aí você vai olhando direitinho fazendo. No todo, isso não vai dar tanta diferença. Ó. Aqui eu comecei com um pontinho atrás também, vou fazer todo ele, mostrar como é que ele fica bom, não só a costura, como ele já colocado na boneca, né? Vou pegar uma dessas bebês e fazer nele. Tanto é que, para essas bonecas, essas aqui não são de doação, essas bonecas aqui são mesmo a trabalho, são de vendas mesmo. Então a gente pode, com toda segurança, fazer à mão, colocar na boneca da cliente e falar, eu te dou a mesma garantia do outro feito à máquina. O jeito não viável, não indicado pra gente fazer é que faça com pressa, que a gente não tem essa dedicação mesmo de estar fazendo o nosso trabalho. A máquina, ela vai agilizar no tempo, vai ter uns pontos diferentes, mas nada que a nossa criatividade não nos ajude a executar esse nosso trabalho. Então, olha, a gente vai estar aqui todos os dias, 9 horas da manhã e 2 horas da tarde, falando sobre a reforma de bonecas, de forma que todas essas lives de aquecimento, essas 20 lives, estejam se preparando para a gente chegar mais preparada mesmo para ver esse conteúdo que a gente vai estar falando, que é no evento do dia 17, 19 e 21 de maio, do zero à reforma de bonecas. Então, mesmo que você nunca tenha reformado bonecas, ou se você já fez algum tipo de reforma de boneca, e você não está satisfeito, você acha que está faltando alguma coisa, nós vamos compartilhar muitas dicas sobre isso antes do evento e principalmente no evento. E para participar do evento é preciso que você se inscreva, porque a gente tem um espaço
somente para as pessoas que são inscritas. Então o nosso link está na bio, a gente também está divulgando o link de inscrição para que você coloque o seu nome, para que você coloque o seu e-mail e que a gente se encontre no dia 17, que é uma segunda-feira, no dia 19, que é uma quarta, e no dia 21 de maio, para a gente estar falando mais dicas e o passo a passo da reforma de bonecas, de como que você começar, que é um lugar, algo que tem muita demanda, mas é preciso que as pessoas conheçam quem são essas pessoas que fazem reforma de bonecas e como é que essa pessoa, essa salvadora de bonecas, ela faz esse procedimento. Então sempre lembrando que aquilo que a gente está oferecendo aqui e que é algo que tem a grande procura, é a gente estar fazendo a limpeza, higienização, são coisas diferentes, mas são necessárias e complementares. A gente também tá mostrando o que você faz com o cabelinho. Ah, é a boneca que não tem cabelo. Posso colocar peruca, que tipos de acessórios que a gente usa. E também a parte de costura. E aí é o forro, que a gente tá sempre mostrando aqui, não deixo separado. Costura, é o forro e a roupinha, além de acessórios. Então a gente tem conteúdos, sabe? Começa com conteúdo grátis, vai dar uma olhada. A gente tá sempre, eu tô sempre pedindo, deixa nos comentários o que é que você gostaria que a gente abordasse, que a gente falasse, mostrasse, inclusive na prática, ou pra tratar disso quando a gente tá falando da reforma de boneca. E aí a gente já tem assim um cronograma que a gente colocou do que vai tá falando nas lives semanais, mas é sempre bom que a gente veja a procura, o que é que a pessoa quer saber. E sempre essa devolutiva. Porque eu sempre acredito que a gente tem uma troca de conhecimento, né? Aquilo que eu tenho aprendido e executado, tanto com as alunas como nas bonecas de doação, que eu tenho feito aqui durante esses anos no ateliê, são aprendizados que a gente tem, que às vezes se você ficar sozinho, você vai demorar muito tempo para praticamente descobrir mesmo. E com isso a gente tem essa troca, né? Essa troca de conhecimentos. Então amanhã a gente está numa nova live, às 9 horas da manhã, como usar e começar na reforma de bonecas se você não tem dinheiro para investir. O que eu vou fazer? Como é que eu começo? Então a gente falou, como que eu posso fazer sem ter a máquina de costura, quais são os pontos que a gente usa, quais são as agulhas, quais são os tipos de linha. Mas e se a gente não tem dinheiro para começar na reforma de bonecas? O que é que eu posso usar? Como é que eu posso fazer? Então eu encontro vocês amanhã, tá o convite aberto, amanhã para nossa live às 9 horas da manhã falando sobre isso na reforma de bonecas. E se você quiser participar do nosso evento do Zero Reforma de Bonecas, o link tá na bio, precisa que você coloque o seu nome e o seu e-mail pra gente se encontrar no dia 17 de maio com mais detalhes, dicas desse universo da reforma de bonecas. Então até lá e até amanhã às 9 horas da manhã com esse tema da gente, como é que a gente vai conseguir começar na reforma de bonecas sem ter dinheiro para investir. Então até amanhã, um beijo no coração. Beijo, Patrícia! Até lá!